Bom dia a todos. Axé, bênçãos trocadas, que o Baluaê e a Jurema Sagrada sempre nos abençoe em todos os dias de nossa vida. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Vamos agradecer a Deus por tudo. E para quem não me conhece, eu sou o Pai Carlos de Obaluaê, sou dirigente da Tenda Espírita Luz União e Fé, aqui no Rio de Janeiro. E como eu tinha prometido, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma grande entidade, né? Sobre o cangaceiro Zé Baiano, como todo mundo conhece, né? Zé Baiano. E perante muitas coisas que eu li sobre ele, né? Relatos verdadeiros, né? Que foram falados, tal, dando ano, época, dando tudo, eu vi como ele é. Apesar que eu incorporo Sou José Baiano há uns 35 anos. Desde os meus, vamos botar assim, 17, 18 anos de idade, que ele começou a vir na minha matéria. Sempre foi um homem muito sério. Ele sempre foi um homem muito... Eu falo que ele é grosso, né? Eu falo que ele é ignorante. Ele sempre, quando ele vem, ele é de pouco falar. Ele é uma entidade que ele sempre diz uma coisa: eu não abro minhas canjicas para não dar confiança a ninguém. E lendo e vendo esses relatos, é como eu estivesse vendo ele ali na minha frente. Então vamos lá um pouquinho para essa história dessa grande entidade. Uns chamam ele como cangaceiro Zé Baiano, eu só o chamo como Zé Baiano. Uma entidade de luz, uma entidade séria, responsável, uma entidade caridosa, mas é uma entidade que não gosta de brincadeira. Isso eu falo, ele na minha matéria, dentro da minha casa, não sei se em outra matéria, como é que é, né? Então vamos lá. O nome dele, José Aleixo Ribeiro da Silva, mais conhecido como o famoso Zé Baiano. Nascido na cidade de Chorrochó, fica no norte da Bahia. Seu pai se chamava Faustino Ribeiro, sua mãe se chamava Teodora. Pertencia à família dos Engrácia, nome de sua avó. Os Engrácias, mestiço de branco com índio, eram indivíduos de pele bronzeada. Zé Baiano, ele era um caboclo, né? Um caboclo alto, forte, de rosto comprido, sobrancelhas escassas, maçã do rosto saliente, nariz afilado, boca média e de lábios finos e bem ajustados, queixo fino, olhos vivos, cabelo liso de índio, apesar de ser um sujeito de poucas palavras. Então, só porque naquela época, como não existia fotos coloridas, era tudo preto e branco, muitas pessoas pensavam que Zé Baiano era um negro, né? Não, ele é um caboclo, ele é caboclado, é um índio, né? É a mistura, né? Zé Baiano era um rapaz comunicativo, mas não falador. Foi um dos cabarais mais fiéis a seu chefe, obediente ao código do cangaço. Tanto assim que quando os parentes romperam com o Lampião, Zé Baiano ficou do teu lado, né? Ele era um homem de palavra. Ele sabia o significado da palavra amizade. Ele era um verdadeiro amigo. Quando ele era amigo, ele era amigo. Se ele gostava, ele gostava. Zé Baiano era um cangaceiro muito rico.
Ele roubava e fazia empréstimos aos comerciantes da região. Ele emprestava dinheiro a juros pelos interiores do Nordeste. Podemos dizer que ele seria um agiota. Possuiu muito dinheiro, fazendas, muitas cabeças de gado. Zé Baiano era considerado um dos cangaceiros mais temidos do bando de Lampião. Ele ficou conhecido em alguns lugares do sertão como Ele ficou muito conhecido no sertão pela sua seriedade, pelo seu compromisso. Ele não era um homem de brincadeira. Ele teve muitos inimigos. Entre esses inimigos existia o número 1, que se chamava Coronel José Ribeiro. Era um fazendeiro e muito grande político, sergipano. Certa vez o bando de Lampião, juntamente com o temível Zé Baiano, foram em busca da fazenda de Jacocá, aonde o Coronel José Ribeiro morava. Naquela época, Lampião iria invadir a fazenda, quando um dos seus cangaceiros trouxe a notícia que se fazia presente nas proximidades. Os volantes, isso quer dizer, volante antigamente eram os policiais, né? Eles chamavam os policiais de volante. Estavam de passagem pela região. Então Lampião imediatamente retira suas tropas e vão embora. Zé Baiano era um cangaceiro muito perverso e cruel. Ele não tinha pena de ninguém, matava sangue frio, ou da forma de maior atrocidade. O encontro entre a jovem Lídia, o temido cangaceiro Zé Baiano, acontece durante uma excursão do bandoleiro pelo estado da Bahia. No ano de 1931, ele conheceu a Lídia, a mulher da vida dele. Levando possivelmente pela ingenuidade, Lídia resolve abandonar a casa de seus pais para acompanhar Zé Baiano pelas veredas incertas e tortuosas do cangaço. Zé Baiano fazia tudo, gente. Tudo para agradá-la. Só tinha olho para ela. O que ele podia fazer pela bela amada esposa dele, Lídia, ele fazia. Mas também ele era um homem muito ciumento. O arrependimento da jovem surgiu ainda nos primeiros dias, porém era tarde demais para ela voltar atrás, para a casa dos seus pais. Tempos depois, já adaptada ao cangaço, Lídia reencontra um amigo conhecido da sua época de infância, cujo seu nome verdadeiro era Ademórcio, e conhecido no cangaço como Bem-te-vi. Surgiu ali, então, uma forte atração entre Lídia e Bem-te-vi, e, consequentemente, um caso amoroso, que resultaria em um dos crimes mais cruéis praticados contra as mulheres em todo o ciclo da existência do cangaço do Nordeste brasileiro. Esse acontecimento ocorreu nas imediações do município sergipano de Poço Redondo, durante a segunda semana do mês de julho de 1934, nas proximidades do Riacho do Quartavo, localizado nas terras da fazenda Paus Pretos, de propriedade do coronel Antônio Caixeiro. Zé Baiano, inconformado com a traição da sua esposa, Lídia, fez justiça com suas próprias mãos, amarrou em uma árvore e, depois de ter passado a noite toda, ele resolve matá-lo com um pedaço de pau. Depois ele cava um buraco e o mesmo faz o seu enterro. Não contento a dor de seu sofrimento pela mulher, que tanto amou, cai em lágrimas em cima do local que o mesmo enterrou. Ciente da gravidade da situação e temido por sua vida, Bem-te-vi foge, abandonando o cangaço, e nunca mais se teve notícias sobre seu paradeiro. Lídia Pereira de Souza seria a esposa do cangaceiro Zé Baiano, apesar de não ter nenhuma fotografia dela, mas todos sabiam que quem conhecia Lídia falava que ela era a mulher mais bonita do cangaço, né? Então,
Por isso há o ciúme todo do cangaceiro Zé Baiano. Após o acontecido, Zé Baiano passa a ser muito mal visto pelo bando de Lampião, mas ele tinha o apoio de Lampião, que não abandonou ele, e de seus companheiros, que faziam parte de seu bando. Lampião resolve mandar Zé Baiano para as proximidades do povoado de Alagadiço, no município de Frei Paulo, em Sergipe. Após a traição da sua ex-esposa, Lídia, nunca mais Zé Baiano foi o mesmo. Ele tornou-se mais cruel do que ele já era com as mulheres. Relatos apurados por pesquisadores retratam após o acontecido, ele começou a marcar. Uns dizem que ele só marcou Maria Marcos. Já tem história que diz que ele marcou várias mulheres. A ferro, ele marcava no rosto, com a letra JB. Todas que eram violentadas por Zé Baiano ficavam marcadas com ferro quente em seus rostos, com a seguinte letra, JB. Maria Marcos foi uma das violentadas e marcada pelo cangaceiro Zé Baiano. Segundo alguns relatos apurados, quando o oficial volante, quer dizer, o policial Vicente Marques, ao saber do acontecido com a mulher Maria Marcos, o oficial volante Vicente Marques foi até a casa da sua suposta mãe de Zé Baiano e surrou, bateu, espancou, abrindo uma cicatriz enorme na cabeça da mãe de Zé Baiano, por onde se tornou-se uma revolta muito grande para o cangaceiro, que mais tarde iria se vingar contra o volante que teria espancado sua mãe. Em muitos dos ataques comandados pelo cangaceiro Zé Baiano e seu bando, ele se escondia na Toca da Onça, local de refúgio do bando do cangaceiro Zé Baiano. Zé Baiano ele emprestava dinheiro, né? Então a gente fala que ele era um agiota. Ele emprestava dinheiro com muitos juros para os comerciantes da região do Nordeste brasileiro. Entre estes acontecimentos surgiu um fato bastante marcante na sua vida. Zé Baiano teria emprestado dinheiro a um dos coiteiros dele, por nome de Zé de Chiquinho. Segundo relatos, esse Zé de Chiquinho teria envolvimento com os volantes da região do povoado de Alagadiço. Ao saber que Zé Baiano estaria indo para o povoado de Alagadiço fazer a cobrança do empréstimo, Zé Chiquinho, juntamente com seus moradores e familiares do povoado, armaram uma emboscada para Zé Baiano e os que pertenciam ao seu bando, Chico Peste, Acelino, Demudado, no dia 7 de julho de 1936. Foi o acontecimento que ficou na história do sertão do Nordeste, a morte do cangaceiro temível Zé Baiano. Um grupo de civis comandado por Antônio de Chiquinho, entre outros, Dedé, Pedro Denica, Pedro Guedes, Berindim e Toninho Capetinga, armaram uma emboscada e assassinaram e decapitaram. E com medo que o bando de Lampião soubesse do acontecido, eles enterraram no município de Frei Paulo, povoado de Alagadiço, Sergipe. Então ali foi a data da morte, né? Do assassinato do grande Zé Baiano, no dia 7 de 7 de 1936. E quando o Lampião soube do ocorrido, né, da morte do seu grande amigo, Zé Baiano, Lampião, junto com seu bando, com uns 30 cangaceiros, entre homens e entre mulheres, foram lá e rezaram um terço junto à cova, ali onde foi enterrado, não só
seu Zé Baiano, mas como o seu bando. Os cangaceiros que estavam com ele também foram mortos e foram todos enterrados ali. Depois de muito tempo, o local aonde foram enterrados, fizeram uma capelinha e colocado um cruzeiro. Os restos mortais dos cangaceiros e de Zé Baiano se encontram todos juntos no mesmo local, aonde estão localizados. Hoje, esse local é muito visitado por muitos pesquisadores em busca da verdadeira história do cangaceiro Zé Baiano. Eu li várias histórias, né? Então, hoje eu vejo por que ele era tão... Ele, na minha matéria, gente, eu não posso falar na matéria de outro, ele é tão severo, ele é tão... Eu falo que ele é ignorante, né? Mas eu tenho uma fé nele até hoje, em 35 anos, vamos botar assim, que ele trabalha na minha matéria, eu não posso reclamar. O nome do meu terreiro foi dado por eles. Ele é o desenvolvedor de dentro da minha casa. Ele está presente dentro da minha Jurema Sagrada. Então eu não posso, jamais. Né? Então quando eu vi essa história, eu vi. Ele, quando ele vem na Terra para fazer os seus trabalhos, ele tem a bengala dele de Guiné. Ele não aceita outra madeira. Ele aceita o Guiné. E eu falo, Pai Carlos, falo o seguinte, que para mim é um autoflagelo, né? Por quê? Porque ele, quando ele vem, chega a determinada hora, ele bate nas minhas pernas com aquela bengala. Mas graças a Deus nunca ficou marca, nunca ficou nada. E como eu falei lá no início do vídeo, né? Ele sempre quando chega na minha matéria, mas ele diz, se alguém ri para ele fala, eu não abro minha canjica para ninguém para não dar confiança. E ele é uma entidade de muita energia. Ele trabalha muito, tanto na linha da caridade como na linha mais da demanda. Né? E ele tem um ponto, os pontos dele nunca é um ponto leve, são sempre pontos pesados. Né? Que tem um que ele canta assim, com seu punhal ele desafia qualquer um, com seu facão ele vai buscar seus inimigos. Zé Baiano é um homem, é vingativo, ele vai buscar seus inimigos. Oi, seja morto ou vivo, Zé Baiano é um homem, é vingativo, vai buscar seus inimigos, seja morto ou vivo. E eu falo uma coisa, se hoje eu sou o que sou, eu agradeço muito a essa entidade de luz. Muito. Ele pouco vem na Terra, mas no espaço ele me escuta, ele toma conta. E ele sabe o significado da palavra amizade, o que muitos hoje em dia na Terra não sabem. Por isso eu falo, Zé Baiano é meu amigo, é meu pai, é meu irmão. É o homem que com poucas palavras, quando eu me ajoelho nos pés dele e converso com ele, ele me dá a resposta que eu quero. Então, gente, espero que tenham gostado dessa história. Depois eu vou vir com mais, com outras histórias. Que vocês tenham um bom dia. Obrigado a todos os meus seguidores. Compartilhem o meu canal, curtem, que aí eu fico cada dia mais grato, né? Porque eu sei que minhas palavras estão chegando a muita gente. É o que eu falo. A humildade é tudo. Nós temos que ser humilde.
para podermos vencer na vida. Temos que saber o sentido da palavra amizade, lealdade, gratidão, porque só assim nós vamos crescer na vida. Então, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se assim Deus permitir. E mais uma vez, bênção a todos. E que o Baluaê, a Jurema Sagrada, sempre nos abençoe em todos os dias de nossa vida. Um beijo no coração de cada um de vocês e mais uma vez, muito obrigado.